Olá, essa é a aula do dia 23 de agosto de 2020, Escola Bíblica Dominical da Reconciliação, Catedral da Reconciliação, Igreja Episcopal Carismática. Mais uma aula, Antigo Testamento, Livro de Esther. Sigamos então. Antes de iniciar, quero convidá-los para uma breve oração. Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse lugar que nos recebe. Obrigado, Senhor, por esse momento de aprendizado. Peço-te, Senhor, que sejas comigo agora, Pai, para que tanto eu como todos aqueles que assistirem essa aula saiamos, Senhor, mais conhecedores, Senhor, da tua soberania, Pai, do teu governo sobre tudo e todos, Pai. Eu já te agradeço em nome de Jesus, Senhor, por esse aprendizado. Amém. Sigamos então. O autor é anônimo, a revista traz como que o autor é anônimo, ele não está identificado. A tradição acredita esse livro a Mordecai, um dos personagens, um protagonista da história. Mas a proposta de ser um autor anônimo é a que nós estamos validando, é a proposta da revista. Sigamos então. A data estimada é 478 a.C. Portanto, esse é um livro na linha do tempo de Esdras e Neemias. Ele está ali encaixado nesse momento pós-exílio. Nesse contexto, os judeus ainda estavam cativos, porque aqui nós estamos tratando dos judeus que não retornam para Jerusalém, mas aqueles que ficam na Pérsia, né, no reino da Pérsia, que era imenso, e eles estavam espalhados por muitas regiões. O versículo-chave proposto é o versículo 14 do capítulo 4. E a palavra-chave proposta é soberania, sob a qual eu não tenho absolutamente nenhum acréscimo, a não ser que dizer e enfatizar que é a soberania de Deus sobre a história. Esse livro é um livro que está entre os livros históricos. Ele, na realidade, é uma narrativa, é uma história, é uma crônica dos acontecimentos nessa corte. O Império Persa dominava grande parte desse mundo que nós conhecemos nesse momento aqui da história dos judeus, da história de Israel. E era bem maior do que qualquer outro império já conhecido nesse tempo. Ele estava num momento um pouco antes de ser conquistado por Alexandre o Grande, que derrota o rei persa e começa a dominar o mundo inteiro. Mas nesse momento o Império Persa era a grande força, era a grande potência. E é nesse contexto de potência que queria se unir para uma investida que o rei convida todas as províncias, todos aqueles nobres que podiam ajudá-lo nessa campanha militar e dá uma festa de meses, são meses de festa, de banquete. E o livro começa com uma história em que o rei reúne esse poderio, demonstra todo o seu poder, toda a sua nobreza, toda a sua riqueza, e une todo o esforço que ele podia juntar para fazer uma grande investida militar e conquistar
mais ainda. E é nesse contexto que a história acontece. O povo judeu que fica e está disperso por algumas regiões desse império. A história acontece na corte. Assim como a gente já falou na aula passada, essa cidade era a capital de inverno do reino. E o banquete acontece exatamente na esfera da corte. É um livro também que tem um tom de literatura de sabedoria. É um livro que, ao ler e meditar nas suas palavras, nos trará sabedoria. Vejamos então que esse livro tem um propósito que alguns estudiosos trazem, e eu gostaria de explorar essa ótica, eu quero essa perspectiva para o livro, de que esse livro tem um propósito de explicar a origem da festa de Purim. Essa festa acontece em meados de março do nosso calendário, e essa festa, ela lembra, anualmente ela vai lembrar do livramento do povo, desse decreto horroroso, terrível, que o primeiro-ministro Amã decreta, que é o extermínio do povo judeu. Nós vamos ver mais detalhes da história, mas é exatamente isso que acontece. E essa festa, ela anualmente, ela acontece e o povo judeu lembra do ocorrido, lendo em voz alta o livro de Esther. E essa história, essa festa, traz no seu bojo que o indivíduo disposto a servir a Deus pode fazer a diferença no meio em que vive. Qualquer que seja o indivíduo, qualquer que seja o meio, se ele está disposto a servir, ele pode fazer a diferença. Esse é o grande lance. Os detalhes da história, como eu tenho estimulado a todos vocês, a leitura trará, porque o Espírito Santo vai encaixar essa palavra no seu coração, como só Ele pode e sabe fazer. Ele é um instrumento de Deus e não eu, para revelar essas páginas ao seu coração, trazer cura, ensino para a sua vida, para a sua conduta, sabedoria para os seus atos. Esse livro vai trazer histórias interessantíssimas. Então vejamos o seguinte. Esse livro começa com esse banquete, onde em dado momento o rei, talvez alguns assim, entre aspas, isso não está descrito, mas a história traz, certos momentos onde faz com que a gente comece a pensar e a construir, a imagem dessa festa grandiosa, desse momento. E o rei chama a rainha, manda chamar. A rainha estava dando um banquete para as mulheres, havia lá um ambiente para as mulheres, um momento para elas. E o rei, que estava se gabando do poder que tinha, de todo o seu poderio militar, econômico, financeiro, porque ele também inteligentemente queria juntar essa ajuda, de todos esses parceiros para essa grande investida que ele estava por fazer. E ele manda chamar a rainha, quer introduzir a rainha, mostrar, porque dizem que Vasti, a rainha, era belíssima, mas a rainha se recusa. Nós não temos detalhes, mas a rainha se recusa. E o rei se vê afrontado por essa atitude de desobediência da rainha. E afrontar um rei, e como esse, o rei Assuero, ou Xerxes I, como também é chamado, era um rei cruel, um homem prepotente, orgulhoso. E esse momento traz uma consulta, ele chama os sábios, E ele diz assim: venham e eu quero conselho, o que eu posso fazer, vamos ver o que é necessário ser feito. E
a ideia é de que ele tinha que punir a rainha. E aí vem já um ponto de lição desse livro. Porque a ideia é o seguinte, que um homem na posição do rei, sendo afrontado, tinha que, de alguma forma, tomar uma atitude. Ao mesmo tempo, qualquer atitude de um homem na posição dele traria um efeito sobre o povo, um efeito sobre a vida do povo e de tudo que estava acontecendo. Então todos os casamentos podiam ser afetados, as mulheres podiam ter atitudes como aquela. Ao mesmo tempo, o livro não traz em nenhum momento porque o rei não procurou a rainha antes para saber se ela tinha algum motivo justificável de não vir à sua presença. Quem sabe a rainha estivesse preocupada se o rei ia expor a rainha como um objeto e ele podia estar exaltado com bebidas, não é? Ou talvez outros motivos pudessem acontecer. Isso não vem ao caso. A Bíblia não registra isso. Mas a gente precisa extrair desse texto preciosidades que ele traz. Ao mesmo tempo, esse conselheiro estava mais preocupado em de que a atitude que o rei tomasse fosse através de um decreto, porque ficaria escrito e registrado, valeria para todo o território que estivesse sob o seu domínio e também protegeria o conselheiro, porque ele imagina o seguinte: depois passado o furor do rei, ele pode restituir a rainha ao seu lugar e aí a rainha poderia se vingar e era a morte certa para ele. Então, o primeiro ponto desse livro, que começa com histórias interessantíssimas. A rainha é punida, é banida, humilhada, e daí logo depois vem um momento onde se escolhe as melhores mulheres, as virgens, para o rei. São trazidas todas as virgens da região, as melhores para serem escolhidas, e dentre elas vem uma judia, que também era linda. A Bíblia diz que era uma mulher linda, é Esté. Esté é o seu nome do cativeiro. Ela vem, é notada, elas passam 12 meses se preparando, e aí tudo ocorre porque havia um plano. Esse livro tem uma característica interessante. O nome de Deus não é mencionado em nenhum momento nesse livro. Mas é impressionante como a presença dele, a presença da sua soberania, está intrínseca, mas pode ser notada, pode ser percebida. Porque, como esse é um livro que tem essa característica literária também de sabedoria, encontramos nas palavras desse livro a ação das personagens do livro fazendo a diferença. Tanto encarnando o mal como Amã, esse primeiro-ministro, que é exaltado pelo rei, e ele manda que tenha um decreto onde todo mundo tinha que se curvar para ele, mas o tutor de Esté, que era da sua família, alguns relatos têm como primo, outros têm como tio. Primo ou tio, Mordecai, que é esse personagem que nós estudaremos aqui, veremos um pouco mais adiante. Ele adota ela, ela fica sem pai e mãe, e é ele que cria ela e educa, e ele instrui ela a não se identificar como judia, porque havia muito risco com relação à segurança dos judeus, e ele por cuidado também, ela por ser mulher nesse tempo, então ele instruía muito como ela deveria agir. E ela era uma mulher de boa índole, e ele também um homem do bem, ele encarna o próprio bem, né? Essa história é maravilhosa, e ele vai ser muito usado nessa história. Há uma trama para matar o rei,
ele fica sabendo, Esther já era rainha, ele faz chegar o conhecimento de Esther, Esther informa ao rei, isso é investigado, descobre-se realmente que havia um plano para matar o rei, essas pessoas são sentenciadas à morte, e isso fica registrado nos anais, nos registros da corte, tudo o que acontece, que Mordecai, porque Esther, quando diz, ela faz saber que é Mordecai que identifica isso. E a história segue. E Amã, desculpe, ele entra na história e muito arrogante, de posse desse decreto de que todos tinham que reverenciá-lo e se curvar diante dele. E Mordecai não fazia isso. Isso faz que nascer um ódio terrível no coração de Amã, e ele decide matar. E talvez por saber que ele era judeu, ele decide não só matar Mordecai, mas exterminar todos os judeus. E ele empenha-se numa campanha para que fossem mortos todos os judeus onde estivessem, em qualquer região sob o domínio persa. Esse decreto ele providencia para que chegasse a todos os governantes, a todos que tinham autoridade para exercer esse decreto, e essa sentença fosse executada para que os judeus fossem. E ele promete ao rei uma grande quantidade de prata para se somar ao orçamento do reino desse monarca, porque talvez ele quisesse exatamente despojar o povo. Depois de exterminar o povo judeu, ele ia saquear seus bens e aí ia fazer uso de tudo que conseguisse para fazer uma oferta à corte, né? E ele promete ao rei, antes de tudo, já que faria um acréscimo, um aporte em prata. Então vejamos o seguinte: essa é uma literatura que faz com que tudo se reverta. O plano desse homem vai para água abaixo. Ele um dia está com o rei, e aí Mordecai consegue, ao saber do que ele pretendia fazer, ele se veste, a Bíblia diz que ele se veste de pano de saco. Isso é uma forma de expressar sua tristeza, seu pesar por tudo que aconteceria sobre eles. E ele rasga suas vestes, ele vai lá para o palácio, ele faz chegar a Esther essa notícia. Esther fica sabendo, e Esther arrisca a própria vida. E ela assume esse risco, sabendo que havia um decreto que ninguém podia chegar diante do rei, há mais de um mês que o rei não a procurava, e ela não podia se chegar diante do rei sem que ele a convidasse. Mas ela se veste, se perfuma, se prepara toda, sabendo do risco que estava correndo, e enfrenta a situação. E o rei a recebe bem. E ela vai diante do rei e propõe um banquete. E nesse banquete ela convida Amã. E ele se sente honrado, porque era o único convidado. E chega em casa e fala para os seus amigos. E se exalta mais ainda, mais o ódio de Mordecai. E ele conta, e aí a mulher lhe dá uma ideia de que ele fizesse uma forca enorme, alta. Diz que a forca passava dos muros, de tão alta, de forma que todos veriam o enforcamento. E ele vai certo de que... E ele manda construir já a forca, e já vai para o banquete certo de que Mordecai ia ser pendurado naquela forca. Mas aí vejamos o que eu quero chamar a atenção para esse livro. Esse livro tem temas importantes. Eu destaquei aqui alguns temas importantes desse livro. A responsabilidade pessoal no plano de Deus. As pessoas
tem uma responsabilidade pessoal nos planos de Deus. Nós precisamos entender quando estamos sendo usados por Deus para que uma bênção chegue a alguém. Então esse é um tema importante. É um tema que pode nos ajudar muito a servir ao Senhor com integridade. Você vai notar nessa história que antes dos fatos acontecerem, tanto Mordecai como Esther são inseridos na corte. Há um plano divino. E num dado momento, Deus vai fazer com que isso seja muito claro no coração deles, e eles, cada um assume o seu papel. Principalmente porque esses dois personagens de que eu falo, que é Esther e Mordecai, eram personagens de uma integridade, que queriam o bem do povo, que estavam preocupados com o bem do seu povo, com a sua própria vida, mas com o bem de todos. Esther se arrisca por todos, há uma unidade. Há uma outra coisa, uma outra unidade trazida por esse livro, porque em dado momento, Esther leva todo o povo judeu a jejuar por uma causa. Exatamente por esse fato, porque ela iria perante ao rei, correndo o risco de perder sua própria vida. Mas ela sabia que tinha essa responsabilidade para ajudar o povo. E ela leva todo o povo a jejuar. E eles vão jejuar. Eles não comiam nem bebiam, por solicitação dela. Outro tema importante. É a soberania de Deus. Primeiro, a responsabilidade pessoal de cada um no plano de Deus. E depois, a soberania de Deus. Porque na soberania de Deus, ela se manifesta pela ação da pessoa. Deus, nesse livro, está agindo através da vida dessas pessoas. Assim como o mal está sendo encarnado pela figura de Amã, o bem está sendo encarnado pela pessoa de Mordecai. O versículo-chave desse livro, eu vou abrir a Bíblia para ler. Se você puder tomar a sua Bíblia, leia esse trecho, 4,14, que vai dizer assim: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Isso é Mordecai falando para ela. Veja que Deus fez nascer no coração de Mordecai o motivo, o propósito para o qual eles tinham sido colocados na corte. Esse tipo de integridade, esse tipo de responsabilidade pessoal no plano de Deus, que esse livro vai enfatizar. Porque esses personagens vão manifestar a soberania desse Deus. Essa soberania que eu quero destacar é através deles. Mordecai, nesse capítulo aqui, nesse versículo, no capítulo 4, manifesta que para isso ela virou rainha. Vamos lá. Outra situação. Esther, uma judia. Por que um rei tão poderoso, tão potente,
escolheria uma judia e não escolheria uma das mulheres da nobreza, das famílias nobres, ou daqueles outros governantes que ali tivesse. Deveria ter outras mulheres bonitas. Por que uma judia? Outro personagem é o rei Assuero. Porque o rei Assuero, ele era um homem bom. Ele tinha boa índole, mas ele era um homem fraco. Ele deixou que os seus conselheiros praticamente fizessem tudo por ele. Ele não teve discernimento de chegar e procurar saber direito. Ele simplesmente legisla. E quando a gente legisla em causa própria, isso pode levar os efeitos a toda a população. Porque em algum momento as mulheres também precisam ter voz ativa. Não há nada errado nisso. Não pode haver desrespeito, mas elas merecem toda a consideração. Elas precisam ter voz ativa. E mesmo num tempo tão antigo, é a opinião de uma mulher que vai fazer toda a diferença. Então vejamos o seguinte. Um dia o rei tem uma insônia. E ele vai e não tem o que fazer, ele vai ler os anais da história e descobre o que acontece. Lembram a ele o que aconteceu, que foi Mordecai. Ele disse: o que foi que se fez a ele? O que foi que nós fizemos a esse homem? Nada. Não pode. E aí quando ele se encontra com a mãe, ele diz: o que se fará a quem o rei pretende honrar? Aí ele se enche do seu orgulho, da sua arrogância, acha que sou eu. Sou o único convidado para o banquete, eu agora estou podendo. E ele diz: e que se dê as vestes reais, a coroa do rei, o cavalo do rei, e que esse homem ande, e que as pessoas vejam, e esse homem tem que ser exaltado. Aí ele diz: sou eu, né? Sou eu, e eu agora estou podendo, e agora não sabia ele o destino que o esperava. A rainha propõe esse banquete. No banquete ela revela o que estava ocorrendo. O rei sai muito consternado. Quando volta, Amã, para pedir pela sua vida, porque sabe que estava em perigo, se recai sobre uma poltrona, e o rei entende que o rei pensa que ele fez aquilo para atentar contra a rainha, né? Porque desejou, ou porque estava com alguma intenção, e diz que, poxa, na minha presença não me respeitou. E aí diz que a cabeça de Amã é coberta. Isso se indicava que era sentença de morte. E aí ele é enforcado na forca que ele manda construir para Mordecai. Tudo vira, porque a soberania de Deus, ninguém pode ir contra ela. Tudo está sob o seu comando. Ele é o Senhor da história. E os judeus se vingam, matam todos os seus inimigos, inclusive os filhos de Amã. Os 10 filhos são mortos e expostos, e se institui a festa do Purim, porque é exatamente essa festa que é um propósito desse livro, explicar a festa. O motivo da festa foi esse. Até hoje essa festa, ela é celebrada em gratidão por isso que ocorreu. Então, queridos, esse é o livro de Esther. Essa é a sua história. O povo judeu sempre foi perseguido. Sempre tentou se exterminar o povo de Deus. Mas esse povo sempre resistiu. Esse povo sempre teve livramento. Porque esse era o